Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 19 de agosto. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. Depois os partiu e entregou aos discípulos para que os distribuíssem pela multidão. Todos comeram, ficaram saciados e ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Lucas 9, 16 a 17. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: desenvolver a benevolência. Ante as ofensas, elimine do coração toda raiva e animosidade. Sugestão para sua prece diária: prece pelos desafetos e por aqueles que tenham dificuldade de relacionamento. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos no dia de hoje agradecer pelo amparo recebido durante toda a semana, durante todos os dias, nos fortificando, nos equilibrando, nos mantendo firmes na fé. E rogamos, Jesus, por todos aqueles que nós precisamos fazer as pazes, pedir perdão, nos desculpar por tudo aquilo que tem prejudicado a nossa evolução. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje sábado, agora de manhã, em nossa casa espírita, a partir das 8 horas, nós teremos a evangelização com as crianças, a evangelização com os jovens, com os adultos. Temos também o tratamento espiritual, a distribuição da sopa fraterna. Então, você é o nosso convidado para essa grande tarefa de luz. Meus amigos, no final da tarde, às 4h30, nós teremos a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, você também é o nosso convidado. Se você ainda não participou dos nossos cursos, mas deseja participar, olha, dá tempo. Vem participar conosco a partir de hoje, 4h30 da tarde. Precisa de mais esclarecimento? Entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 71 10. Meus amigos, quero falar do Encontro Fraterno Alta de Souza, que acontecerá em nossa casa espírita nos dias 9 e 10 de setembro. Então, nós temos aí 22 dias para iniciarmos essa grande festa do Evangelho. Vem participar conosco, venha estudar o Espiritismo, venha praticar o Espiritismo. Nos dias 9 e 10 de setembro. Meus amigos,
Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Lucas, capítulo 2, versículo 32. Página do Natal. Há claridade nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem do lança-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. No Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, assevera Lucas que o Cristo é a luz para alumiar as nações. Não chegou impondo normas ou pensamento religioso. Não interpelou governantes e governados sobre processos políticos. Não disputou com os filósofos quanto às origens dos homens. Não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Fez luz no Espírito Eterno. Embora tivesse o ministério endereçado aos povos do mundo, não marcou a sua presença com expressões coletivas de poder, quais exército e sacerdócio, armamentos e tribunais. Trouxe claridade para todos, projetando-a de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço à coletividade por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências do Natal do Senhor, meu amigo, medita no próprio roteiro. Tens suficiente luz para a marcha? Que espécie de claridade acendes no caminho? Foge ao brilho fatal dos curtos-circuitos da cólera. Não te contentes com a lanterninha da vaidade que imita o pirilampo em voo baixo dentro da noite. Apaga a labareda do ciúme e da discórdia, que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Se procuras o Mestre Divino e a experiência cristã, lembra-te de que na terra há clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento. Estarás realmente cooperando com o Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para alumiar? Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Antologia Mediúnica do Natal, da editora FEB, capítulo 4, e também no livro Segue-me, da editora O Clarim, capítulo Página do Natal. Meus amigos, estamos irradiando luz ou trevas? Jesus veio brilhar,
E o Emmanuel vai fazendo aqui comparações de vários tipos de luz, luz que traz diversas dores, sofrimentos, mas por fim ele vem falando conosco da nossa luz. Jesus já dizia: brilhe a vossa luz. E como que nós estamos fazendo para brilhar a luz? Qual é a nossa conduta? Qual que é a nossa prática para que a luz se faça em nós, não nos outros? Então, diz o Emmanuel no finalzinho da comunicação: estarás realmente cooperando com o Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para alumiar? Nós, às vezes, cobramos dos outros, exigimos que os outros façam isso, façam aquilo, mas a gente não auxilia, a gente não ajuda a acender luz. Esses dias eu ouvia numa reunião uma pessoa dando uma comparação que nós estamos ali brilhando na escuridão, como se fosse uma pequena vela, uma vela acesa. Ela vai brilhar naquele ambiente. Mas se cada um de nós brilharmos um pouquinho a nossa velinha, nós vamos fazer um clareão dentro daquele ambiente. O claridão, né? E tem tantas coisas que impedem, que abafa essa luz. São nossos ciúmes, a nossa discórdia, a inveja, a maledicência, a raiva, as mágoas, os ressentimentos, as ideações negativas que estão em nós, tudo isso vai abafando a luz. E se nós buscamos Jesus, nós já viemos falando aqui durante todo esse período que nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, que é necessário sairmos do discurso para a prática do Evangelho. Então, qual que é a nossa contribuição para que, de fato, a luz se faça em nós? Qual que é a claridade que estamos emitindo? Como que está sendo o nosso brilho? Nós estamos tendo curtos circuitos provocado pela raiva, pela cólera, pelo desânimo, por criar situações para que as coisas não fluem. Porque às vezes as coisas não dão certo, não é porque o sistema não funciona, mas é porque eu não quero que o sistema funcione. Eu não quero que as coisas deem certo, porque eu não concordo. E o fato de eu não concordar, as coisas vão deixar de existir? Ou não é necessário a gente transformar-se, buscar ver o bom da situação e melhorar essa situação? Então, Jesus vem trazer para nós a grandeza do serviço, esse serviço à coletividade, por intermédio dessa consagração pessoal ao bem infinito. Então, quando a gente vai falar de Natal, nós pensamos em Papai Noel, nós pensamos nas guirlandas, nas lâmpadas que vamos colocar, em todo tipo de situações que a gente vai fazer para arrumar a nossa casa, para deixar a casa bonita, mas não
estudamos Jesus, não praticamos Jesus. Então, essas reminiscências do Natal, a simplicidade do Messias, a renunciação do Cristo para estar entre os pobres, aqueles mais necessitados. Então, esse é o chamamento de Jesus também para nós, para estarmos aos mais necessitados, brilhar a luz. E aí, quem são os necessitados? São os pobres? São os ricos? São todos aqueles que precisam da paz, do amor, da fraternidade. Os necessitados não são só os pobres financeiramente, mas quantas pessoas que têm poder, que têm dinheiro, mas não são felizes, que têm grandes dores, grandes sofrimentos, estão envoltas na queixa, na tristeza, na depressão. E quantas pessoas que são pobres financeiramente, mas são arrogantes, são orgulhosas e não progridem no bem. Mas quantos de todos os campos sociais se entregam de corpo e alma na tarefa redentora do Evangelho de Jesus? Então, meus amigos, sigamos Jesus e façamos o que Jesus nos pediu. Brilhe a vossa luz. Então vamos orar. Bondoso Jesus, nós agradecemos por sempre estar conosco. Agradecemos aos nossos anjos protetores que não medem esforços para nos intuir, para nos trazer o teu evangelho, para nos esclarecer, para nos auxiliar em nossa reforma íntima. E queremos, Jesus, nesse instante, rogar por todos aqueles irmãos que foram eleitos para nos governar, desde os prefeitos, os governadores, o presidente e todas as câmaras, assembleias e legislativas. Que o seu amor nos envolva a todos, para que o teu evangelho seja a nossa meta. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.